A Grã-Bretanha construiu o English Electric Lightning para deter bombardeiros soviéticos, e no papel ele era um dos interceptadores mais extraordinários já feitos. Ele quebrava recordes de velocidade, subia mais rápido que qualquer coisa da época e parecia projetado 50 anos adiantado. Mas essa obsessão pelo desempenho bruto se tornou sua maior fraqueza, e o Lightning acabou sendo um dos fracassos mais brilhantes da Grã-Bretanha. Após a Segunda Guerra, a aviação a jato avançava rapidamente e a Grã-Bretanha enfrentava um problema que os Estados Unidos não tinham. Os americanos estavam distantes da União Soviética, mas a Grã-Bretanha não. Bombardeiros de longo alcance podiam alcançá-la. Em agosto de 1949, a União Soviética detonou sua primeira bomba atômica nos desertos do Cazaquistão, e esse medo dos bombardeiros soviéticos se intensificou. A principal prioridade da Força Aérea Real era proteger a ilha, especialmente os aeródromos onde estava a força de dissuasão nuclear britânica. Os V-Bombers, o Vickers Valiant, o Handley Page Victor e o Avro Vulcan estavam em desenvolvimento ou prestes a entrar em desenvolvimento. Se os bombardeiros soviéticos os destruíssem no solo, a dissuasão perderia valor. A Grã-Bretanha precisava de um interceptador bem equipado, armado e rápido. Os militares queriam pelo menos Mach 1,5, cerca de 1.600 km/h. Nada mal, considerando que os caças do final dos anos 1940 ainda eram subsônicos e os soviéticos não estavam parados. Eles desenvolviam bombardeiros, projetos transônicos e até supersônicos, muito mais difíceis de alcançar. O programa foi para a English Electric e o projeto que eles desenvolveram era tão radical que o estabelecimento de aeronaves real recusou-se a acreditar que partes dele funcionariam. A maior discussão foi sobre a cauda. A English Electric queria combinar uma asa muito inclinada, em torno de 60 graus, com o estabilizador montado na parte inferior da deriva, em vez do topo. O Rai estava convencido de que isso não funcionaria. Com ângulos de enflechamento altos, o ar da asa gera forte fluxo descendente e o estabilizador mal posicionado perde autoridade de arfagem, especialmente na região transônica, onde ondas de choque e fluxo turbulento podem tornar a aeronave incontrolável. A English Electric afirmou que a posição baixa era solução, não problema. A RAI discordou tão fortemente que chegou ao ponto de encomendar uma aeronave separada, o Short SB-5, especificamente para provar que a English Electric estava errada. O ângulo das asas e a posição do estabilizador do SB-5 podiam ser alterados entre voos, visando mostrar que as escolhas da English Electric eram aerodinamicamente inadequadas. Ele voou pela primeira vez em 2 de dezembro de 1952 e no início de 1954 havia feito o oposto do que a RAI pretendia. Ele confirmou que as escolhas da English Electric estavam corretas, e é isso que torna o Lightning tão fascinante. Quase toda característica estranha nele era uma resposta direta a uma pergunta brutal: como colocar um grande interceptador no regime supersônico com motores dos anos 1950 e ainda mantê-lo controlável o suficiente para lutar? Eles tiveram que construir uma aeronave bastante grande e acelerá-la além de Mach 1,5 com os motores da época só era possível aproveitando ao máximo cada vantagem da aerodinâmica. Então, a English Electric colocou os dois motores não lado a lado, como todo mundo fazia, mas verticalmente, um em cima do outro, deslocados, de modo que o motor superior ficava mais para trás e o inferior um pouco mais à frente, vistos de lado. Parece um peixe barrigudo, mas seu arrasto frontal era um quarto menor do que uma configuração convencional. O arranjo empilhado também ajudava no controle, caso um motor falhasse. A linha de empuxo era próxima à central, evitando a guinada assimétrica e forte típica de bimotores com motores lado a lado. Uma entrada de ar no nariz alimentava os dois motores, com o fluxo dividido na fuselagem. Isso exigia um elaborado sistema de dutos internos, mas eliminava entradas de ar laterais separadas e mantinha a frente compacta nas aeronaves de produção. O cone de entrada abrigava o radar de interceptação, permitindo ao nariz gerenciar o fluxo de ar supersônico e carregar o sistema de controle de tiro simultaneamente. Se errar na geometria dessa entrada de ar, os motores ficam sem alimentação. A English Electric acertou. Os primeiros protótipos ainda não tinham radar e a entrada de ar no nariz era oval, não redonda, parecendo, segundo um observador, a boca de um tubarão frade. Aqui é onde a cadeia de consequências realmente começa. O ângulo de 60 graus na asa era crucial para o desempenho supersônico, mas ela precisava ser bem fina para diminuir o arrasto. Asas finas são ótimas em alta velocidade, mas ruins para armazenar combustível, o que limita o alcance da aeronave.
Como o trem de pouso principal ficava na asa, não havia espaço para armamentos ali. Isso forçou tudo para a fuselagem, um pacote ventral de armamentos carregando 2 canhões ADIM de 30 mm adicionais, pacotes de foguetes retráteis ou um par de mísseis Fire Streak com orientação infravermelha. A aeronave continuava com falta de combustível e, como não era possível instalar tanques sob a asa, versões posteriores ganharam 2 tanques em suportes acima dela. Fica ainda mais estranho que os motores empilhados, mas a parte superior da asa era o último espaço livre e os testes mostraram que a configuração era viável. A velocidade era limitada a Mach 1,5 com tanques sob as asas, algo comum ao usar combustível externo. Mas para uma aeronave que media sua autonomia em minutos e não em horas, valia a pena. A cabine, localizada à frente e alta na fuselagem, facilitava a visibilidade sobre o nariz e era ideal para a interceptação, onde a visão direta ainda era relevante. Na fase final, isso também dava ao Lightning aquela postura inclinada para a frente tão característica. Como se a aeronave já subisse mesmo parada, toda a filosofia de design focava nisso. Razão de subida e aceleração eram priorizadas ao alcance. Cada compromisso faz sentido ao ver o Lightning como um interceptador defensivo pontual. Primeiro, ele não foi feito para patrulhar, mas sim para subir rapidamente e abater o bombardeiro antes que este alcançasse o campo de aviação. A montagem de 3 protótipos foi realizada em 1953 e então eles esperaram pelos motores. O coração da aeronave deveria ser o Rolls-Royce Avon, um motor promissor que viria a ser muito bem sucedido tanto na aviação civil quanto na militar. A única desvantagem era que ele ainda não havia sido criado. Os protótipos tiveram que voar com o antigo Armstrong Siddeley Sapphire em vez disso. O primeiro protótipo, designado como P-1, decolou em 4 de agosto de 1954, pilotado por Roland Beermont, o piloto-chefe de testes da English Electric. Em seu terceiro voo, em 11 de agosto, ele ultrapassou Mach 1 em voo nivelado, sendo a primeira aeronave britânica a fazer isso. O problema de combustível insuficiente surgiu de imediato e foi parcialmente resolvido no segundo protótipo, que ganhou um tanque ventral saliente. Esse compromisso assombraria a aeronave por toda a sua carreira. Nessa época, a English Electric já desenvolvia a variante de produção P-1B. Esta tinha um tanque de combustível ventral, radar, ferrante IA, 23 cockpit elevado e os tão aguardados motores Avon. Era, na verdade, uma aeronave muito diferente. Novas dimensões, nova categoria de peso, amplamente redesenhada. Ela media 16,8 metros de comprimento, com uma envergadura de 10,6 metros peso máximo de decolagem acima de 20 toneladas, colocando-a aproximadamente na mesma categoria do Eurofighter Typhoon. E é aqui que a English Electric deu um golpe de mestre político. Eles sabiam que se apresentassem o P-1B como uma aeronave totalmente nova, o governo poderia cancelá-la por ser muito cara, então mantiveram a designação de nome modesto P-1B, fazendo parecer uma atualização menor em vez de uma grande reformulação. Na verdade, era bem parecido com o Tu-22 e o Tu-22, M soviéticos, que só compartilham o nome. Essa decisão pode muito bem ter salvado o programa. Em 1957, o Livro Branco da Defesa caiu como uma bomba sobre a indústria de aviação britânica, cancelando quase todos os projetos de aeronaves avançadas em desenvolvimento. Argumentava-se que mísseis guiados logo tornariam obsoletos os caças tripulados, devastando empresas inteiras. Mas o P-1 foi deixado de lado justamente porque, no papel, parecia estar quase pronto, em vez de ainda estar em desenvolvimento radical. O primeiro P-1B voou em 4 de abril de 1957. Nos testes iniciais, velocidades acima de 1.000 milhas por hora eram atingidas diariamente, porém a aeronave não tinha combustível suficiente para as 2 passagens exigidas para um recorde mundial oficial. O requisito original, na verdade, não especificava Mach 2, mas a English Electric percebeu que isso era alcançável, e o programa americano F-104 estava seguindo o mesmo caminho. Em novembro de 1958, o Lightning atingiu Mach 2 e seu desempenho em Mach 2 era muito superior ao do F-104. Era mais silencioso, com menos vibração e melhor controlabilidade. O Lightning F-1 entrou em serviço na Força Aérea Real com o Esquadrão de Desenvolvimento de Combate Aéreo em maio de 1960 e chegou ao serviço de esquadrão de linha de frente com o 74, o esquadrão em Colteshall, em 11 de julho de 1960. Ele conseguia feitos inéditos entre os caças da Força Aérea Real. Seu radar multimodo localizava e rastreava alvos em qualquer clima, dia ou noite, sem depender de controladores em terra.
Após travar o alvo, podia destruí-lo com o canhão ADIM de 30 mm de perto ou com 2 mísseis de Havilland Firestreak de longe. E a automação embarcada integrava o radar, as armas e a interface do piloto em um único sistema. O Lightning impulsionou o interceptador da Força Aérea Real adiante, mas ele não chegou. Em uma era de caças armados apenas com canhões, o Gloucester Javelin já era um interceptador com radar para todas as condições climáticas, e o Javelin Fall 9 entrou em serviço em 1959 com mísseis Firestreak. O Lightning fez tudo isso 2 vezes mais rápido, em um pacote integrado. Essa mudança influenciou todos os caças britânicos seguintes. Os pilotos ficaram encantados, não tiveram dificuldades ao trocar aeronaves como o Hunter e adoraram o desempenho do Lightning. Para a equipe de solo, a situação era diferente. O Lightning era muito mais complexo que qualquer avião que já haviam mantido, e o suporte da engenharia da Força Aérea Real ainda não acompanhava. O layout dos motores empilhados, engenhoso aerodinamicamente, era um pesadelo para os mantenedores. Em um caça bimotor convencional, você podia acessar qualquer um dos motores sem mexer no outro. No Lightning, o motor superior não podia ser retirado até que o inferior estivesse fora do caminho, e remover o superior significava instalar um guindaste sobre a aeronave para levantá-lo. Qualquer vazamento do motor superior pingava no inferior, o que podia facilmente causar um incêndio. Os próprios motores Avon tiveram problemas iniciais. O sistema de alerta de incêndio era pouco confiável, com falsos alertas atormentando os esquadrões por meses até que motores e sistema fossem ajustados. Depois, ainda houve falhas no canopy. O mecanismo de liberação falhou várias vezes nos testes de voo, causando 3 perdas em pleno voo. Sobre o canopy, os pilotos tiveram sorte de sobreviver. Um canopy se soltou em velocidade supersônica, tornando o piloto o mais rápido piloto de cockpit aberto do mundo. A imprensa se divertiu com isso. A Punch publicou uma charge mostrando o P-1 enrolado em cordas com a legenda: "Tivemos um pequeno problema em perder os canopies do cockpit, mas acho que já dominamos isso." Os treinadores de 2 lugares apresentaram problemas. O primeiro T-4 teve falha grave no estabilizador vertical em voo. O piloto ejetou com sucesso, mas caiu no mar da Irlanda e seu sinalizador de emergência falhou. Como o resgate aéreo e marítimo só realizava missões em alta altitude, procurando pelo sinal do beacon, ele não foi encontrado. Ele sobreviveu porque chegou à costa sozinho no dia seguinte. As discussões intensas resultaram na grande melhoria das operações de busca e resgate atualmente usadas pela Força Aérea Real. Um T-5 teve falha parecida na empenagem, mas ambos os tripulantes foram rapidamente resgatados. Os acidentes levaram ao reforço das empenagens em toda a frota. Essas impressões negativas impactaram o Estado-Maior da Aeronáutica, que recomendou ao governo não autorizar novos gastos no desenvolvimento do Lightning. A aeronave era considerada por alguns apenas uma solução temporária, até que mísseis superfície e ar tornassem caças tripulados obsoletos. A ironia é que ainda aguardamos isso acontecer. Nos anos seguintes, com treinamento e suporte adequados, a disponibilidade operacional do Lightning melhorou muito. A English Electric criou novas asas com borda de ataque angulada e curvada, melhorando o manuseio em velocidades subsônicas e aumentando levemente o espaço para combustível. No entanto, a indiferença oficial atrasou sua produção por anos. Um tema recorrente na história do Lightning: você pode encontrar muitas falhas no Lightning: alcance curto, alto custo, manutenção complexa. Nos primeiros voos para quebra de recordes, o consumo de combustível na potência máxima era tão alto que a aeronave não alcançava a velocidade máxima antes dos tanques esvaziarem. Na configuração de combate supersônico, o raio de ação era de apenas cerca de 250 km, um número modesto, mas para a tarefa principal de proteger aeródromos, isso deveria ser suficiente. Mas veja o que você ganhava em troca dessas desvantagens. Da pista até 11.000 metros em menos de 3 minutos, ambos os motores, em sua configuração prática de potência mais baixa, conseguiam impulsionar a aeronave a 130 km por hora. No solo, os pilotos precisavam sempre pisar no freio e muitos desligavam um motor para taxiar. Ele podia atingir Mach 2 em voo nivelado e chegou brevemente a Mach 2,27. E o Lightning era capaz de voo horizontal sustentado a Mach 1,2 sem pós-combustor. Uma aeronave projetada nos anos 1950 já possuía supercruzeiro, característica hoje ligada aos caças de quinta geração. Foi a primeira aeronave de produção com essa capacidade. Esse excedente de potência produziu uma das melhores histórias da história do Lightning. Em 1966, surgiu a necessidade de realizar testes de motor em solo. Os pilotos não estavam disponíveis, então os engenheiros decidiram cuidar disso eles mesmos.
O comandante do serviço técnico sentou-se na cabine e trabalhou normalmente até acionar acidentalmente o pós-combustor. A aeronave acelerou violentamente e decolou com a cobertura removida e o engenheiro sentado no assento ejetor travado, mas não houve desastre. Ele sabia pilotar aeronaves leves, seu conhecimento da documentação técnica o ajudou a entender os controles e o avião pousou com sucesso. O único dano foi à cauda do Lightning e aos nervos da comissão militar, que enfatizou firmemente que os testes de motor realmente deveriam ser conduzidos por pilotos. Depois havia a questão da altitude. Em 1962, um exercício internacional encarregou aeronaves britânicas de interceptar U-2 americanos voando a 65 mil pés. Os Lightnings pegaram a Dragon Lady sem dificuldade. Os esquadrões de Lightning aproveitaram essa reputação e desafiaram outras aeronaves para corridas de subida de altitude. Eles ficaram famosos por vencer um F-15 Eagle até 30 mil pés e fizeram isso em um T-5 um pouco simplificado, um treinador de 2 lugares. O troco deles veio quando desafiaram um esquadrão de Harrier. Enquanto o Lightning ainda fazia a longa jornada do hangar até a pista, o piloto do Harrier fez uma decolagem vertical e já estava a 10 mil pés antes mesmo do Lightning começar sua decolagem. Fim do papel. Uma espécie de vingança veio em 1972, quando um Lightning abateu um Harrier não tripulado que estava indo direto para a Alemanha Oriental depois que seu piloto se ejetou. Ninguém queria dar aos soviéticos a tecnologia mais recente de decolagem vertical. Ao contrário dos jatos da época, focados apenas em velocidade, ele era totalmente controlável em todos os modos. Todos que pilotaram o Lightning adoraram, não só os britânicos, que eram obrigados a voar pela bandeira, mas outros pilotos também. Os americanos frequentemente comparavam com o F-104 e outros jatos da série Century e admitiam que o Lightning era bom, em alguns aspectos, melhor do que as próprias máquinas deles. Apesar de sua natureza especializada, a recém-formada British Aircraft Corporation, que havia absorvido a English Electric, tentou vender o Lightning no exterior. Muitas propostas foram feitas e descartadas. Uma variante de geometria variável para a Fleet Air Arm, um F-7 aprimorado com asas de enflechamento variável e novos mísseis, adaptação para Sidewinder, mas nenhuma avançou. O capítulo mais notável da história das exportações envolve o próprio governo britânico. A English Electric havia se esforçado muito para vender o Lightning para a Luftwaffe. Após negociações frustrantes, descobriram que um representante do governo britânico aconselhava secretamente os alemães a não comprar o avião. Se era política orçamentária, rivalidade industrial ou outra coisa, nunca foi totalmente explicado. O Livro Branco de 1957 encerrou a maioria das perspectivas de exportação ao indicar que a própria Grã-Bretanha via os caças tripulados como uma espécie em extinção. Por que um cliente estrangeiro compraria uma aeronave que seu próprio governo parecia abandonar? Ainda assim, vendas foram feitas para o Oriente Médio. A Arábia Saudita comprou cerca de 40 aeronaves e o Kuwait comprou 14. Os sauditas adoravam o Lightning sem reservas, talvez até demais. Seus pilotos passaram a fazer voos rasantes e rápidos sobre vilarejos, levando muitos moradores a interpretar os estrondos sônicos como manifestação de Alá, segundo relatos. Os F-53 sauditas viram combate real por um breve período em dezembro de 1969, realizando missões de ataque ao solo durante um conflito de fronteira no sul do Iêmen. Segundo relatos, eles resolveram a situação quase sozinhos. No Kuwait era diferente. A má manutenção impedia que seus Lightnings voassem com frequência. Já em meados da década de 1960, novas aeronaves estavam surgindo, mais versáteis, com maior alcance e melhor armadas. O F-4 Phantom II estava tirando o Lightning do papel principal de defesa aérea, e isso não era um reflexo do desempenho do Lightning. A crônica falta de alcance fazia com que as capacidades de médio alcance do Phantom fossem valorizadas. Após 13 anos de serviço, já se passaram 3 desde a aposentadoria prevista. A redução começou em 1974, quando os primeiros Jaguars chegaram, liberando os Phantoms para a defesa aérea pura. No início de 1977, apenas 2 esquadrões ainda operavam os Lightnings, então a aeronave recebeu uma prorrogação inesperada. O Tornado ADV atrasou para chegar, e a Força Aérea Real percebeu que ainda precisava de seu velho interceptador. Os Lightnings passaram por testes para ver se podiam continuar voando com segurança. Eles podiam e continuaram voando, embora as aeronaves da reserva e ativas fossem constantemente revezadas para equilibrar o desgaste entre os aviões restantes da frota. Os sauditas aposentaram seus Lightnings no final de 1985.
A BAE recomprou os melhores exemplares sobreviventes para revender à Áustria, mas o acordo fracassou por motivos políticos e a Áustria comprou Dracons ex-suecos. As aeronaves ex-sauditas acabaram em museus e colecionadores e o armazenamento inadequado impediu sua restauração para voo. Em 1986, a Força Aérea Real anunciou que o Lightning finalmente seria aposentado em 1988. Em seus últimos anos, os esquadrões levaram suas aeronaves ao limite absoluto de suas capacidades, gastando as últimas horas restantes de fadiga com estilo. Em junho de 1988, o último Lightning da Força Aérea Real decolou pela última vez. O serviço durou de 1960 a 1988, nada mal para uma aeronave planejada para uma vida útil de no máximo 10 anos. Um total de 337 foram construídos graças a entusiastas dedicados. Alguns poucos foram mantidos em condição suficientemente boa para voar novamente. Eles foram parar na África do Sul, longe de casa, no Reino Unido. A complexidade e o histórico de segurança do Lightning pesaram contra ele perante a Autoridade de Aviação Civil. E hoje, já não existem mais peças de reposição ou fuselagens viáveis para um retorno aos céus britânicos. Alguns são mantidos em condição de taxiamento e dezenas sobrevivem em museus e coleções particulares. Então é isso para o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Isso nos ajuda bastante.